Não é de hoje que Denzel Washington tem sido considerado um dos maiores inimigos de Hollywood. E essa batalha entre o famoso e premiado ator contra a agenda global, defendida e disseminada pelas grandes celebridades mundiais, acaba de ganhar um novo capítulo: a luta contra a cultura do cancelamento. Nos últimos tempos, nós temos visto surgir e crescer um termo chamado cultura woke, que tinha como objetivo principal conscientizar o mundo sobre temas de justiça e igualdade social, combatendo preconceitos e racismo. Mas muitos militantes, incluindo celebridades, passaram a usar essa cultura para impor ideias progressistas e que vão totalmente contra a palavra de Deus, perseguindo e prejudicando todos aqueles que pensam diferente. E um exemplo claro disso é o ator Jim Caviezel, que interpretou Jesus no filme A Paixão de Cristo, e ele enfrentou muitos desafios na sua carreira por causa do impacto da interpretação de Jesus e por assumir publicamente a sua fé. O único filme de sucesso que ele participou depois foi O Som da Liberdade, que arrecadou mais de R$1 bilhão, mesmo tendo sido rejeitado pela Disney e ser lançado por uma produtora independente. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como Hollywood tem agido contra os valores cristãos e de que forma Denzel Washington está destruindo a cultura woke nos Estados Unidos. Será que ele realmente está sozinho nessa batalha? Ou existem forças espirituais por trás de tudo isso? Fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar algumas partes das entrevistas dele e eu vou te dar a minha opinião sobre tudo o que tem acontecido, tá bom? Mas antes de começarmos, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Agora sim, vamos lá. A cultura woke surgiu com o objetivo de criticar as diferenças sociais entre as pessoas. Era um modo de defender as minorias e mostrar ao mundo que elas também tinham seu valor e que mereciam respeito. Mas ainda não existia um sentido militante em tudo isso. As lutas eram genuínas e faziam sentido. Um exemplo claro disso foi o Black Lives Matter, que em português significa Vidas Negras Importam. Ele foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos na luta pelos direitos iguais às pessoas negras. E foi nesse momento que o termo woke se popularizou. O problema é que, com o tempo, a essência desse pensamento foi se perdendo e dando lugar a uma agenda maligna que quer impor os pensamentos das minorias como a única coisa certa e condena, persegue e até cancela aqueles que não concordam com o que é defendido. Por exemplo, se alguém é contra o aborto, essa pessoa automaticamente é vista como inimiga da liberdade do ser humano. Se é contra a prática homossexual, é visto como alguém homofóbico. E os defensores dessa cultura do cancelamento encontraram em Hollywood um grande aliado para se fortalecer. Basta vermos quantos filmes, séries e até desenhos animados voltados para o público infantil têm como tema assuntos ligados a essas agendas progressistas. E nós somos obrigados a aceitar e consumir esses conteúdos. E como se não bastasse, inúmeros atores, cantores e outras celebridades desse universo da fama compraram essas ideias e vivem impondo as suas crenças para o mundo. E é nesse momento que surge Denzel Washington. Seguindo na contramão de quase todos os seus colegas famosos, ele tem combatido a cultura woke, fazendo disso um verdadeiro propósito de vida. Em uma entrevista de rádio, ele falou sobre a falta de compromisso e de responsabilidade da indústria do entretenimento, que em vez de mostrar a verdade para as pessoas, permite que esses valores distorcidos entrem nas casas das famílias e as destruam com suas mentiras por causa do dinheiro e de outras coisas que nós nem sabemos exatamente do que se trata. Veja só o que ele disse. A responsabilidade que vocês têm é de dizer a verdade. Não apenas de serem os primeiros, mas de dizer a verdade. Vivemos em uma sociedade em que temos que ser o primeiro. Quem se importa? Não se importam quem vai machucar, não se importam quem vai destruir, não se importam se é verdade. Apenas vão e publicam. E nessa batalha contra a cultura do cancelamento de Hollywood, Denzel Washington também fez um alerta aos jovens que acabam consumindo esses ideais, mesmo sem perceber, através da internet e do vício nas redes sociais. Em uma outra entrevista, ele disse o seguinte ao ser perguntado sobre o que essas pessoas deveriam fazer com as suas redes. Desligue. É o que eu diria. É difícil para os jovens hoje em dia porque eles estão viciados. Se você acha que não está viciado, e estou falando de qualquer pessoa, desde a mais alta até a mais baixa. Se você acha que não está viciado, apenas tente desligar. Irmãos, e essa postura do ator tem incomodado muito os bastidores de Hollywood, que sempre que pode tenta desestabilizar e até atacar Denzel.
E durante uma entrevista em que ele anunciava o seu filme Um Limite Entre Nós, ele foi desafiado por uma jornalista que o questionou sobre a exigência dele em ter um diretor negro para aquele trabalho. A imprensa queria que ele usasse a cultura do cancelamento e defendesse a sua cor e até dissesse que ela era melhor do que as outras. Mas a resposta do ator foi impressionante. Olha só o que ele disse. Por que ele precisava de um diretor negro? Será que um diretor branco não poderia... Não é sobre cor, é sobre cultura. Explique a diferença, porque acho que estamos... Steven Spielberg fez A Lista de Schindler. Martin Scorsese fez Os Bons Companheiros, certo? Steven Spielberg poderia dirigir Os Bons Companheiros. Martin Scorsese provavelmente faria um bom trabalho com A Lista de Schindler. Mas são diferenças culturais, entende? Eu sei, você sabe. Todos nós sabemos. Todos sabemos o que é quando um pente quente encosta no cabelo em uma manhã de domingo. O cheiro disso. Essa é uma diferença cultural, não apenas uma diferença de cor. Perceba, irmãos, que Denzel Washington deixou muito claro que o ideal woke não tem a ver com a raça ou a orientação sexual de alguém, como Hollywood tanto defende. Ele sabe que a verdadeira representação vai mais além da cor da pele. Trata-se de entender e respeitar a cultura por trás das histórias e que esse discurso de luta pelas igualdades das celebridades é totalmente falso. Ele vem de mentes voltadas para a esquerda política que cria um ambiente onde os discursos conservadores são silenciados ou ridicularizados. E ele também sabe do quanto a cultura do cancelamento, inclusive aqui no Brasil, assusta as pessoas e as impede de expressar as suas opiniões. E ele sabe que pode destruir carreiras e silenciar aqueles que não se encaixam no discurso dominante. Veja só o que ele falou. Vivemos em uma sociedade em que temos que ser o primeiro. Quem se importa? Não se importam quem vai machucar. Não se importam quem vai destruir. Não se importam se é verdade. Apenas vão e publicam. Há milhões de pessoas que estão ficando para trás porque não se encaixam nessa era de informação. Não me importa quem você seja. Você pode prometer muitas coisas, mas há muitas pessoas em apuros agora, porque simplesmente não se encaixam. Mas, irmãos, Denzel Washington não fala apenas, ele também age. E através da sua produtora, ele apoia projetos que dão voz àqueles que muitas vezes não são ouvidos, e ele aborda também temas sociais importantes. Além disso, ele se dedica a ensinar jovens atores e cineastas, encorajando eles a permanecerem fiéis a si mesmos, à sua fé e às suas culturas. A verdade é que Denzel Washington não está em Hollywood para jogar o jogo dos poderosos, porque ele quer mudá-lo. Denzel Washington tem sido tão duro em suas falas contra essa cultura porque ele sabe que o verdadeiro poder em Hollywood ainda está nas mãos do mesmo grupo de sempre, homens poderosos que controlam os bastidores. E a pergunta que fica é, eles são enviados por quem? Não há dúvidas, irmãos, de que existe uma força espiritual maligna por trás de tudo isso. Satanás sabe da força que Hollywood tem para influenciar as pessoas. Isso acontece desde o início do cinema. Os filmes ajudam a criar tendências, a vender mercadorias e até formar opiniões e modificar a mentalidade de toda uma nação ou diversas nações. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, por que esse ator que tem tanta fama e dinheiro comprou essa briga? Irmãos, tudo porque ele recebeu um chamado de Deus quando ele ainda era jovem. Certa tarde do ano de 1975, no salão de cabeleireiro de sua mãe, uma mulher muito usada por Deus começou a olhar para Denzel Washington e profetizou que ele levaria a palavra de Deus e a verdade do Evangelho a milhões de pessoas pelo mundo. Só que naquela época, Denzel estava começando a sua carreira de ator e nem cristão praticante ele era. Ele se converteu e entregou sua vida a Jesus somente nos anos 90, ou seja, mais de 15 anos depois. E aquele chamado do Senhor lá do passado começou a fazer sentido em sua vida. E isso me lembra a passagem de Romanos capítulo 11, versículo 29, que diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, depois que ele se converteu, Denzel fez uma promessa à sua mãe de que ele iria honrar a ela e a Deus. E em uma outra entrevista, ele disse que estava em uma guerra espiritual acontecendo em Hollywood e que aqueles que não tivessem Deus e a igreja como âncora espiritual acabariam facilmente consumidos por influências malignas, se perdendo e até caindo em depressão. E nós temos visto isso claramente. Quantos aí estão se perdendo justamente por causa da pressão que este mundo oferece? E com o passar do tempo, Denzel Washington percebeu que não precisaria se tornar um pregador para cumprir a profecia de Deus em sua vida.
Ele entendeu que poderia usar o seu trabalho para influenciar as pessoas e se aproveitar da sua posição na sociedade para falar sobre fé, justiça e humanidade, segundo o que a Bíblia prega. E a partir de então, ele não se via mais como um simples ator, mas como um servo de Deus, usando as suas ferramentas para o reino e para ajudar as pessoas a sair da escuridão lançada por Satanás, para afastá-las da promessa de salvação e vida eterna. Irmãos, o que Denzel Washington tem feito pelo reino de Deus nos bastidores de Hollywood é algo maravilhoso, e ele tem sofrido as consequências por ter escolhido esse caminho. Assim como muitos heróis da fé no passado, ele tem sido perseguido, ofendido e até isolado. Nenhum produtor o convida mais para estrelar um grande filme de sucesso, e tudo que ele faz através da sua produtora. Por isso nós precisamos orar a Deus por pessoas como Denzel Washington, porque ele é um verdadeiro instrumento do Senhor nessa batalha espiritual que acontece nesse mundo das celebridades. E sobre a cultura woke, eu quero deixar claro que eu defendo a luta pela inclusão e o respeito às minorias. Todos nós viemos de um mesmo Criador e por mais que nós possamos pensar diferente delas, não temos o direito de julgá-las e muito menos menosprezá-las. Jesus disse que nós deveríamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e isso inclui as pessoas que têm ideais que não são iguais aos nossos. Mas nós não podemos nos calar diante da cultura do cancelamento que surgiu ultimamente, e infelizmente esses movimentos progressistas estão crescendo a cada dia e têm como único objetivo calar a nossa voz, ignorar os nossos valores e impor os seus ideais que não são apenas contrários, mas que ferem a figura de Cristo. E como o próprio Denzel Washington disse certa vez, o inimigo sempre está ao nosso redor e ele pode nos atingir em qualquer momento. Por isso precisamos vigiar e ficar atentos ao que Hollywood e as celebridades tentam colocar dentro de nossos lares. Então, vigie mais, ore bastante, leia a palavra de Deus e busque sabedoria vinda do céu para identificar as armadilhas espirituais que a cultura do cancelamento tem lançado sobre a sua vida todos os dias. Amém? E eu peço que você agora não saia deste vídeo, porque eu vou colocar um outro vídeo aqui que vai te ajudar muito a entender esse lado obscuro do entretenimento, tá bom? Clique aí no vídeo, eu te espero lá, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.